Olá, aqui é a Suzana Lossi da Planejar Decoração e hoje eu vou conversar com vocês os 5 passos que eu faço no meu processo criativo. E por que é muito importante a gente conversar sobre esse processo criativo? Porque eu recebo muita mensagem de decoradoras falando que elas querem usar o planejamento virtual para se diferenciar no seu mercado, na sua cidade, mas muito mais importante do que você saber fazer o planejamento virtual em si, é você saber o que desenhar dentro desse planejamento virtual. É o que você desenha que vai te diferenciar, não necessariamente só o fato de você saber usar essa ferramenta. Eu sempre falo que o planejamento virtual ele é uma ferramenta para você conseguir testar ideias, para você conseguir ver qual que é a paleta de cor melhor, qual móvel vai ficar melhor, como você executar aquilo que está dentro da tua cabeça. Mas se você não tem nenhuma ideia criativa que você vai colocar no projeto, você vai fazer mais uma festa igual ao que todo mundo faz no mercado. Então você não vai realmente se diferenciar por conta do projeto. Você vai se diferenciar quando você utiliza ele para conseguir expressar aquela tua criatividade que você já tem, que você quer colocar nas tuas festas. E é aí que está o ponto-chave, porque para você conseguir fazer isso, você não tem que só aprender a mexer no programa. Você tem que ter um processo criativo, você tem que ter uma identidade nas tuas festas, você tem que ter um quê a mais para você conseguir se diferenciar. E todo mundo fala sobre tal do processo criativo. E a verdade é que ele é diferente para cada decoradora. Eu mesmo já assisti vários cursos em que cada decoradora fala sobre o processo criativo de uma maneira um pouco diferente. Mas é importante você estabelecer o seu, e quanto mais você escuta o processo criativo das outras pessoas, você consegue entender o porquê de cada coisa que essa pessoa faz, para daí você conseguir ver o que vai funcionar melhor para você. E claro, testa, né? Tenta fazer esse processo, vê se ele faz sentido para você, se ele te ajuda realmente a criar uma coisa diferente. E aí você vai criando o teu próprio processo criativo. O meu, depois de eu escutar várias pessoas, ele se baseia em 5 passos. O primeiro dele é o briefing. A gente não faz briefing direito das nossas festas e eu vou falar um pouquinho do porquê que eu acho isso. O segundo passo é a questão da pesquisa. Tem decoradora que fala assim, você não deve pesquisar aquele tema da festa. Tem outras que falam que você deve pesquisar, outras falam para você pesquisar em outras áreas. E eu vou falar como que eu faço e por que que funciona para mim. Quem sabe pode funcionar para você também. Depois vem o passo de realmente planejar a festa. E dentro desse passo de planejar a festa, entra o meu projeto, em que eu desenho a festa de fato, eu testo essas minhas ideias, essas minhas pesquisas, e depois como que eu planejo executar esse projeto. Que isso também é muito importante, gente. A gente fala assim, vamos fazer o projeto, vamos fazer o projeto. Mas e daí? O que você faz com esse projeto depois? Como que você planeja a execução desse projeto? Esse passo a passo é muito importante para você conseguir fazer o último passo, que é a execução. Porque se você não planejar direito, você não vai conseguir entregar de fato aquela festa para o teu cliente. E daí, né? Como que fica a tua credibilidade, a tua entrega? Esse cliente vai ver que você não está conseguindo entregar aquilo que você prometeu. E isso é péssimo. Então a execução também faz parte do meu processo. Então o primeiro passo que a gente vai conversar é sobre o briefing. Teve uma vez que eu escutei uma pessoa bem importante do marketing falando que a gente tem que considerar o nosso cliente como uma criança de 5 anos. E como eu tenho um filho que está exatamente com 5 anos, eu consegui entender muito bem o que ele queria dizer. Porque, enfim, meu filho já com 5 anos, ele consegue se comunicar super bem, ele fala tudo, ele já argumenta tudo, já tá naquela fase de tudo por quê, e aquelas perguntas cabulosas. Mas quando ele tá com um sentimento, digamos, 880, ou ele tá muito excitado, feliz, empolgado com alguma coisa, ou quando ele tá muito triste, muito bravo, muito cansado, ele parece que esquece esse poder da fala e ele começa a se manifestar de outras coisas. Então ele chora, né, quando ele tá bravo, tá nervoso, tá com sono, ele chora, ele reclama de tudo. E se eu prestar atenção só naquele choro, naquela reclamação, eu não vou ver o que tá por trás daquilo, né? Mesma coisa quando ele tá muito feliz. Às vezes ele tá muito empolgado, tá esperando alguma coisa acontecer, ele fica ansioso,
ele já não consegue mais falar, ele fica se debatendo, fica derrubando, fica atrapalhado. E se eu for brigar com ele, tá derrubando tal coisa, não, eu não tô vendo um motivo por trás daquilo, né? E existe esse motivo. E é isso que é o nosso cliente. Muitas vezes, ele é que nem o nosso filho de 5 anos. Ele não sabe dizer o que ele quer. Ele não sabe explicar bem certinho aquilo que tá na cabeça dele. Ele vai te mostrar algumas fotos de referência, mas não é bem aquilo ali. Ele vai te mostrar uma paleta de cor, mas não é bem aquela paleta, só uma ideia daquela paleta. E como que a gente pega tudo isso e não escuta de forma literal, né? Assim, não, ele te mostra uma referência, eu quero isso daqui. E daí você vai lá, pior, né? Faz um plágio de uma festa que já existe, que é super errado, ou você usa de referência tudo aquilo que ele tá te mostrando, e no fim ele até vai achar a festa bonita, mas você vê que ele não tá encantado com a festa, que parece que a gente não conseguiu entender aquela mensagem, né, por trás do que ele tava querendo dizer. E tem uma história que eu gosto muito de contar, que aconteceu comigo, que pra mim resumiu também tudo isso que essa pessoa me falou, né, dessa questão do nosso cliente ter 5 anos. Foi com uma cliente que ela queria o bosque, fazer uma festa de bosque para uma filha de 1 ano, fazer 1 aninho da criança. E a gente foi fazer a reunião no espaço da festa, né, no salão de festas, e a gente ali tava conversando e ela tava me mostrando inspirações. E todas as inspirações que ela tava me mostrando eram do Pinterest, e eram aquelas festas de bosque, assim, usando laranjão, marrom, verde escuro, aquelas cores fortes, aqueles bichinhos também com cores fortes. Ela, inclusive, já tinha comprado forminhas que eram verde escuro, com aqueles bichinhos bem escuros também. E aquilo ali pra mim, ok, era muita festa Pinterest, assim, e tudo muito igual. Tudo com a mesma paleta de cores, tudo com o mesmo estilo, assim, mais pesadão. Aqueles painéis, assim, ela mostrou algumas inspirações com aquele painel de muro inglês, outras usando muita madeira, enfim, muitas folhas jogadas no chão e tal. E eu tava olhando aquilo ali e algumas coisas me pegaram. A primeira delas, eu tenho uma identidade, né? Se você olhar as minhas festas, elas são mais minimalistas. Elas não são tão rebuscadas, não tem tantas coisas, né? Aquele excesso de informação. E se ela tinha olhado meu Instagram, meu Facebook, ela já tinha se identificado com o meu trabalho, claramente aquelas inspirações que ela estava me mostrando não tinha a ver com a minha forma de trabalho, né? Então já tinha ali uma coisa que estava estranha, né? Depois, ela também já tinha feito a lembrancinha. E quando ela me mostrou a lembrancinha era com bichinhos aquarelados. Nada a ver com aqueles bichinhos que estavam nas inspirações das festas. Então, aquela lembrancinha estava bem diferente das inspirações que ela estava me mostrando. Só que ela já tinha as inspirações da festa, uma forminha comprada bem parecida com as inspirações da festa e um bloquinho, era um bloquinho de anotações com uma outra identidade visual completamente diferente, que era bichinho aquarelado, cores mais suaves. E ela falou pra mim assim, não quero rosa, de jeito nenhum rosa. Só que no bloquinho de notas, que era lembrancinha, tinha um toque de rosa, né? Tinha algumas coisinhas de rosa. Enfim, eram muitas ideias diferentes, eram muitas inspirações diferentes e muita coisa muito diferente do meu jeito de trabalhar, que ela também já tinha dito que se identificava, que gostava da minha forma de trabalhar, das minhas festas. E daí então eu lembrei daquela questão da criança de 5 anos. Ela não estava conseguindo me dizer exatamente o que ela queria, porque ela tinha várias inspirações, com estilos diferentes, com carinhas diferentes. E eu também olhava a filha dela, que era aniversariante, e era uma boneca, era uma menina assim super angelical, uma menina linda, toda meiguinha, né? Porque tem crianças que são mais espoletas e tem aquela energia. E ela era mais uma menina mais tranquila, mais quietinha, sorridente. E aquela inspiração também parecia não combinar com a criança. E isso é muito importante, gente. A decoração, ela tem que combinar com o aniversariante. E eu digo combinar assim, sabe quando se olha e diz, nossa, essa decoração tá tudo a ver com a criança? Precisa ter isso, a gente precisa pensar no aniversariante, além de escutar a mãe e o que a mãe quer, né? E aquelas inspirações não tinham nada a ver com o aniversariante. Então eu olhei muito bem como a menina estava vestida, que ela era um jeitinho delicado, e eu olhei tudo aquilo, saí da reunião e pensei, ela foi uma criança de 5 anos, ela não conseguiu me dizer exatamente aquilo que ela queria.
E tem outra coisa, gente. Como que ela também vai me mostrar a inspiração de uma coisa que ainda não existe? Né? Ela tá esperando que eu crie alguma coisa para a filha dela, exclusiva para a filha dela. E se ela não achou inspiração, talvez que seja exatamente aquilo que ela queria, porque ainda não foi criado e eu preciso criar isso, né? Então eu preciso pensar o que eu vou fazer. Aí eu pensei assim, como eu, Suzana, faria uma decoração de bosque, dentro do meu estilo, que é mais minimalista, dentro das minhas características, como que seria isso? E daí eu resolvi fazer uma proposta em que eu utilizasse aqueles bichinhos aquarelados. Eu saí da forminha que ela já tinha comprado, daquelas inspirações que ela tinha me mostrado de festa pronta, e eu fui me basear mais naquele bloquinho, em que eu peguei o mesmo bichinho aquarelado que ela usou naquele bloquinho para fazer a identidade visual da festa. E daí eu fiz, que eu vou conversar depois, né, com vocês sobre meus outros processos criativos, até chegar no planejamento virtual, no desenho da festa, em que eu fiz uma coisa completamente diferente. As cores que eu usei foi nude, já que ela foi muito clara que ela não queria rosa, eu coloquei uma cor nude para clarear aquela festa de bosque. Coloquei o verdinho claro, que ela tinha dito que queria o verde mais escuro, mas eu ousei e tentei colocar o verde mais claro e alguns toques do verde escuro. Tirei o laranjão, né, que é bem característico da festa bosque, tirei o laranja, tirei o marrom e fui mais pro verde claro, verde escuro e pro nude. E alguns toques de rosa, porque por mais que ela tenha dito que não queria rosa, tinha rosa no bloquinho e ela tinha dito que tinha amado aquele bloquinho. Então eu coloquei alguns pontos de rosa sem que ele ficasse muito carregado. E daí eu fui mostrar o planejamento virtual para ela. E a reação dela para mim foi assim esclarecedora, foi uma frase que eu levo sempre comigo, que ela me disse assim, ela olhou, né, eu levo sempre impresso o planejamento virtual, ela olhou a imagem, ela falou, nossa, Suzana, eu adorei, eu não teria feito melhor. E vocês entenderam essa frase dela, eu não teria feito melhor? Aquela frase, ela resumiu tudo isso que a gente está conversando. Porque ela não queria que eu apresentasse uma cópia daquilo que ela já tinha pesquisado, porque aquilo que ela já tinha pesquisado, ela daria conta de fazer sozinha. Hoje as lojas de locação oferecem uma infinidade de estilos de mesa, de painel, ajudam as mães a fazerem composições. As mães muitas vezes saem das lojas de locação já com toda uma estrutura da festa montada. E a mãe não está contratando a decoradora para fazer isso para ela, porque isso ela já sabe fazer sozinha. Hoje as mães têm acesso às informações, hoje as mães conseguem buscar essas inspirações com muita facilidade, têm acesso às lojas de locação com muita facilidade. O que a mãe está esperando? Que você consiga fazer alguma coisa que ela não daria conta de fazer. E isso não é fácil, porque como a mãe hoje ela já está muito mais próxima ao mundo das festas, ela já dá conta de fazer muitas coisas. Mas a gente precisa ir além. A gente precisa dar conta de entender aquela mensagem do que ela estava querendo dizer e conseguir criar alguma coisa mais diferente. Aquilo que ela não encontrou na internet. Aquilo que resume o que ela realmente queria dizer, mas não deu conta de dizer com as inspirações que ela tinha ali à mão, né, na internet. Então a gente precisa conseguir fazer algo que a mãe não dá conta de fazer. Então o briefing é o primeiro passo para você conseguir esse resultado, que é você conseguir pegar essa mensagem por trás da mensagem, né? Conseguir pegar essa linha muito tênue entre o que a mãe está dizendo, mas e o que a mãe gostaria de dizer. Isso não é fácil. Eu mesmo demorei muito tempo para conseguir fazer isso. Mas sempre pense que o seu cliente é uma criança de 5 anos e que sempre tem uma mensagem por trás da mensagem. E se ela está te mostrando inspirações de festa, mostrando aquilo que ela quer, talvez ela não esteja mostrando aquilo que ela realmente quer porque ainda não existe. Ela não consegue encontrar inspirações. E você vai ter que criar isso que não existe e apresentar para a mãe. E não se esqueça também que isso tudo tem que estar alinhado com a tua identidade. Como eu falei, as inspirações que ela estavam me mostrando não tinham nada a ver com o meu jeito de trabalhar, com as minhas festas. E é muito legal também vocês não perderem a identidade de vocês quando a mãe chega com inspirações e dizem assim, eu quero isso aqui, mas aquilo não tem nada a ver com o que você trabalha, né, com o teu jeitinho de trabalhar. Então, se eu fosse reproduzir aquelas festas que a mãe estava me pedindo de bosque, elas não iam ter a minha identidade, eu não trabalhava naquele estilo, né? Então, se eu cedesse ao pedido da mãe e fosse literal naquilo que ela falou,
Eu ia fugir completamente da minha identidade de festa. E isso não pode acontecer, porque afinal das contas eu me diferencio por conta da minha identidade. Então não deixe isso se perder também nesse processo do briefing. Sempre mostre para a mãe as festas que você já fez, a linha que você segue. Isso tem que estar exposto no teu Instagram, no teu Face, nas tuas mídias sociais. Tem que estar muito claro qual que é a tua forma de trabalhar. Então dá uma olhadinha, vê se você já está passando essa mensagem para a mãe, já está mostrando qual que é o teu estilo, para que a mãe que chegue até você já esteja interessada naquele estilo. Porque se ela começa a te mostrar coisas muito fora do que você trabalha, talvez a tua mensagem não esteja tão clara e isso pode confundir muito a tua identidade nas festas. E depois desse briefing feito, né, todas essas ideias borbulhando, eu vou para a questão da pesquisa. Gente, na pesquisa tem várias opiniões que vocês já devem ter escutado das decoradoras. Tem decoradora que diz para você não pesquisar o tema, decoradora que fala para pesquisar em outras áreas. E eu vou falar um pouquinho de como eu faço. A primeira coisa, eu pesquiso sim o tema. Sabe por quê? Para eu saber o que eu não posso fazer. Nessa festa do Mário aqui, por exemplo, eu achei que eu tinha tido a melhor ideia do universo. Eu fiquei me gabando, me achando a última bolacha do pacote, que eu tinha tido a melhor ideia de todas, que era fazer os gumbas em bexiga, para que as crianças pudessem pisar nesse gumba e estourasse e saísse balinhas. Que eu queria representar o jogo do Mário. Eu gosto de fazer nas minhas festas em que eu tenho essa abertura, de fazer uma parte interativa, em que a criança brinque com a decoração, que a decoração seja para ela. E nessa festa Mário, eu resolvi fazer um gumba de bexiga, porque eu olhei, né, o jogo e eu vi assim, qual que é uma característica muito forte do jogo? É o Mário pegar as moedas, enquanto ele tá passando, né, pulando e tudo mais, ele tá pegando as moedinhas e ele pisa nos bichinhos, né, nos malvados. E eu falei, gente, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer o Mário, né, as crianças se sentirem o Mário e pisarem em alguma coisa que daí libere a recompensa, né, como acontece no jogo, que no caso libera moedinhas. Eu falei, tá, mas o que é recompensa para criança em festa? É doce, né? É chocolate. Então eu falei, bom, eu quero um Gumba, né? Que é aquele bichinho malvado, que eles pisem e solte balas. E como que eu posso fazer isso, né? Bexiga. E eu achei aquela ideia genial. E eu fui atrás dos fornecedores. Os fornecedores aqui de Curitiba falaram que nunca tinham feito, tiveram que fazer teste para ver se funcionava. Filmaram eles pisando em cima para ver se funcionava e não funcionava. E eu tava me achando a última bolacha do pacote, pensando que eu tinha sido super criativa, inventado a roda, assim, sabe? Nossa, eu fiquei assim super, nossa, minha ideia foi demais, foi super legal. E eu apliquei, enfim, né? Fiz com um fornecedor de balões aqui de Curitiba. Achei a ideia genial. E um belo dia, eu tava na internet, sei lá, pesquisando o quê, e eu vi que aquele Gumba para pisar, para as crianças pisarem na festa, já tinha sido feito em outras festas. E eu assim, de verdade, gente, eu genuinamente achei que aquela ideia tinha sido minha, que eu tinha criado aquela ideia. Só que a gente não percebe que muitas vezes a ideia que a gente tem, alguém já teve também. E genuíno, ninguém tá plagiando ninguém, mas a gente pode ter a mesma ideia que a outra pessoa, né? E claro, era uma festa, graças a Deus, dos Estados Unidos, não era aqui no Brasil, nem na minha cidade, mas eu não estava inventando a roda, aquela ideia já tinha sido executada de uma maneira um pouco diferente que a minha, mas com essa ideia de geral, né, de pisar numa bexiga e soltar as balinhas como se fossem o Gumba. E isso para mim serviu para eu entender que eu preciso sim pesquisar, porque nem sempre as ideias que eu tô tendo e achando que eu tô sendo super genial, elas realmente sejam inovadoras, né? Alguém já pode ter pensado nelas. E antes de eu aplicar e parecer que eu tô plagiando outra decoradora, eu prefiro pesquisar festa no tema, festas fora do Brasil também, para ver se ninguém mais já teve aquela ideia e como que essa pessoa executou a ideia. Porque não quer dizer que eu também tenha que largar a minha ideia só porque alguém já fez. Mas eu vou tentar fazer diferente, né? Vou tentar aí dar um toque da minha personalidade, do meu jeito de fazer aquilo. Então, sim, eu pesquiso as festas, mas para ver o que eu não posso fazer. Aquilo que é muito batido no tema, eu procuro riscar e falar: se todo mundo tá fazendo o tema bailarina desse jeito, eu não vou fazer desse jeito, eu vou tentar fazer diferente, né? Então, eu faço isso para fazer uma listinha do o que não fazer.
E depois que eu já fiz essa listinha assim do que eu não quero fazer na festa, né, que já é muito feito, já é muito batido, eu vou pesquisar o tema, mas para encontrar aquilo que eu quero fazer de diferente. Então, vou dar um exemplo da minha festa Hot Wheels, em que a mãe veio com um briefing, a mesma coisa, né? Eu quero festa Hot Wheels porque meu filho ama Hot Wheels e eu quero fazer a festinha para ele de Hot Wheels. Só que ele era uma criança de 5 anos e eu falei, será que ele realmente quer Hot Wheels ou é uma outra característica que ele gosta? E um detalhe do briefing, né, voltando um pouquinho no item anterior, é a gente saber fazer as perguntas certas. Né? A gente não pergunta para a mãe, me mostra inspirações, me mostra, mas assim, por que daquele tema? Será que é o Hot Wheels mesmo que aquela criança gosta? E nessa conversa eu fui vendo que não é na verdade o Hot Wheels, a marca que a criança nem sabe ler. Como é que ela vai saber assim, tá escrito Hot Wheels, não tá escrito? O que ela gostava? Ela gostava de carrinhos. E os carrinhos que ela tinha em casa, em grande número, eram aqueles carrinhos Hot Wheels. Então, na verdade, o que eu fiz? Eu fugi dessa coisa do Hot Wheels e eu procurei fazer uma loja do Rafa, né? Então, eu mudei o tema da festa, trouxe os carrinhos em grande quantidade, porque ele amava os carrinhos, mas a gente tentou fugir um pouquinho dessa coisa do Hot Wheels mesmo, do tema comercial. A gente procurou usar o tema de uma outra forma. Então a pergunta era, né, o que traz de experiência a Hot Wheels? O que essa marca faz tão bem assim que as crianças amam esses carrinhos Hot Wheels? E eu fui procurar, né, eu coloquei no Google Hot Wheels, brinquedos Hot Wheels, pistas Hot Wheels, que a Hot Wheels tem muita pista, né, essa questão de velocidade, de descer, de fazer looping. E me trouxe um pouquinho do que é essa experiência, essa velocidade que as crianças gostam, essa brincadeira com o carrinho. E daí me surgiu a ideia, através dessa pesquisa do tema, da experiência que aquele tema traz, de fazer uma pista na mesa, que as crianças brincaram durante a festa, e fazer uma rampa no início, em que elas podiam também jogar o carrinho para ele sair correndo. E isso realmente foi uma coisa que atraiu a atenção das crianças. O aniversariante, logo que chegou na festa, primeira coisa que ele fez, a gente deixou uma caixa de carrinhos dele mesmo, né, do aniversariante, à disposição das crianças. E ele, na hora, pegou um carrinho e já jogou ali na rampa para ver o carrinho sair correndo. Então é essa experiência que a gente precisa buscar trazer nas festas. E eu trouxe essa questão da rampa, né, e a questão do painel, que tinha assim, troque um carrinho, né, promoção, troque um carrinho por um abraço. Eu trouxe isso por quê? Porque faz parte da minha identidade. Através dessa pesquisa que eu faço, né, dessa experiência daquele tema, o que aquele tema significa, eu começo a alinhar isso com a minha identidade, com o meu jeito de fazer festa, que é procurar trazer algum tipo de interatividade para a criança, quando eu tenho a liberdade para fazer isso, quando a mãe gosta dessa ideia também, né? E quando a criança já tem idade também para interagir com a decoração. E depois que você já pesquisou o que deve fazer e o que não deve fazer, você vai pesquisar sim na parte de design de interiores e moda. Gente, são o design de interiores e a moda que ditam todas as tendências que a gente vai ter no ano. Então, você precisa estar antenado sim com os materiais que o design de interiores estão usando, o trabalho de cores que eles estão fazendo, como que eles estão mesclando, como que eles estão lançando essas cores, paleta de cores, estilo de decoração que está em alta, vai vir para as festas com certeza. Só que uma coisa que é bem importante eu citar aqui, que pelo menos funciona para mim, como eu também sou formada em design de interiores, eu amo design de interiores, eu não pesquiso design de interiores depois que eu já fechei uma festa e tenho uma festa para trabalhar. O design de interiores eu procuro olhar sempre, desde quando eu vou no mercado, até quando eu passei em alguma loja que tem alguma seção assim de design, né, de móveis, de casa. Eu sempre estou olhando para entender o que está sendo colocado na vitrine, o que está sendo trazido como novidade. Então esse olhar assim para a gente prestar atenção no design não é assim, chegou uma festa bailarina, vou pesquisar design de interiores de quarto rosa bailarina. Não é isso, tá? Você tem que estar antenado no design e na moda sempre. Todos os momentos do teu dia, quando você sai na rua, você já está antenado naquilo que está sendo vitrine, no shopping, nas lojas dos shoppings, nessas lojas que ditam tendência. Então eu gosto muito de pesquisar assim, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Valentino, que eles ditam a moda, né, que vão vir para nós. Mesmo que a gente não compre nada nessas lojas,
tem que estar antenado sim ao que eles estão lançando, o material que eles estão trabalhando. Fica ligado nas vitrines das lojas, seja de design, seja de moda, de roupa, de sapato, porque eles que vão ditar aquilo que vai chegar nas festas em algum momento. A gente viu aí ano passado, e que ainda é muito utilizado, o estilo escandinavo, por exemplo. Tudo era estilo escandinavo, todas as festas tinham estilo escandinavo, bombou, e isso veio do design de interiores, que ficou muito forte o estilo escandinavo. Então a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo fora do nosso mundo de festas, para a gente entender o movimento do nosso mundo de festas. A gente precisa olhar para fora para entender o que está acontecendo dentro. E a partir dessa pesquisa de design, de estilo, claro, você é assim, eu não gosto do estilo escandinavo, que é mais minimalista, né? Tem uma parada assim, uma pegada mais natural. Eu não gosto disso, não é meu estilo. Então, assim, você também não tem que seguir essa moda, você também não tem que seguir o que tá todo mundo fazendo, mas você tem que conhecer para entender o movimento do mercado. Mas se isso tá completamente fora daquilo que você é, da tua identidade de decoradora, você não precisa seguir. Mas, de qualquer forma, você tem que sim conhecer, porque provavelmente a mãe conhece. E quando ela vier falar com você desse assunto, você tem que saber responder. Seja se ela falar assim, mas isso aqui, aí você vai ver que é o estilo escandinavo que ela está trazendo, por exemplo. Você vai falar, esse é um estilo, mas não é bem o meu estilo de festa. Se você vai ver, eu trabalho com festas mais cenográficas, por exemplo, né? Não é esse estilo que está aqui. Aí você também vai já educando a mãe sobre o que você está disposta a fazer ou não. E isso é muito importante, você ter muita firmeza na tua identidade, no teu estilo. Só que você tem que saber o que está acontecendo até para poder explicar para aquela mãe que está vindo para você. Aqui vai uma dica importante, também não abuse de pesquisa, seja ela do que fazer ou o que não fazer, porque senão você acaba viciando naquilo e acaba bugando o seu cérebro. A gente acaba ficando assim, fissurado em pesquisa, pesquisa, pesquisa e acaba não deixando vir o que está dentro de nós, aquela nossa centelha, aquela nossa criatividade. A gente não deixa isso borbulhar. Então para também, né? Pesquisa um pouco para abrir tua cabeça, mas depois para e deixa aquilo ser processado dentro de você para que você crie com a tua visão daquele tema, né? Para você não ficar viciado também em tanta pesquisa. E depois que eu já fiz a pesquisa, que eu já fiz o meu briefing também com a mãe, eu vou para o meu terceiro passo, que é o planejamento da minha festa. E isso começa com o projeto da minha festa, com aquele desenho que eu faço dentro do computador. Aí eu preciso testar essas ideias. E eu não vou lá numa loja de locação, ficar remexendo em 50 móveis, fazendo composição de móvel para ver o que fica melhor. Antes de eu fazer tudo isso, eu entro no meu projeto e eu começo a desenhar. E para você começar a desenhar, você precisa conhecer os fornecedores da tua cidade. Eu já falei isso num vídeo no meu Instagram. Mas você precisa conhecer o que você tem disponível, que você pode, né, até onde pode ir tua criatividade. Porque tem duas formas de trabalhar. Uma é você trabalhar com painéis que já existem, então para isso você tem que saber o que a tua cidade oferece, o que teus fornecedores de locação oferecem, saber mais ou menos a medida desses painéis, para você conseguir começar a desenhar. Mesma coisa referente a mesas. Claro, você pode criar também o seu painel. Eu, por exemplo, nessa festa do Stranger Things, esse tecido de florzinha fui eu que pintei com stencil e tinta. Eu queria um tecido que representasse melhor aquele papel de parede que tinha na casa da mãe de um dos protagonistas, né, onde aconteceu aquela cena importante de ter as luzinhas de Natal e por isso também das luzinhas feitas inclusive de caramelo. Elas não eram as luzinhas de Natal verdadeiras, né? Elas eram de comer. Então você pode sim criar painéis você mesma, né, como eu fiz nesse caso. Mas se você não tem essa pegada de fazer você mesma, né, painéis, você tem que saber o que teu fornecedor pode oferecer. E para isso você tem que conhecer as lojas de locação. Então faça uma visita aí em todas elas, pegue aquilo que tem mais a ver com o teu estilo, já tira a medida, já conhece mais ou menos o que eles têm para te oferecer. Para que daí nessa hora que você entrar no projeto, você pense naquela ideia, né, que você já teve, aquele tema que você tá nas mãos, e você comece a bolar e o que você vai usar em termos de mobiliário, de painel, de mesa, de decoração que essas lojas te oferecem. E o que você vai querer fazer a mais, que você vai também poder produzir em gráfica ou com fornecedores de papelaria. O que você vai diferenciar aí no teu projeto, que vai tornar aquela festa única.
Usando, por exemplo, aquela festa do Mario, né, que eu tava falando dos Goombas, que eu tava me achando a última bolacha do pacote, e depois descobri que minha ideia não era inovadora. Eu tive a ideia do Goomba, eu tive a ideia das caixas, né, de ponto de interrogação interativas também, que as crianças tinham doce dentro, e as crianças tinham que colocar a mão e tirar a recompensa, porque afinal no jogo do Mario, o Mario bate, né, naquele ponto de interrogação e vem uma coisa que ele não espera. Então era essa mesma sensação e experiência que eu queria trazer para as crianças. Nas moedinhas, né, o Mario passa o jogo recolhendo aquela recompensa das moedinhas, e eu resolvi trazer também as moedinhas também com docinhos dentro para as crianças recolherem, né? E estavam espalhadas aí no salão inteiro da festa, e eles podiam ir recolhendo e tirando as suas recompensas. E o painel eu fiz com tecido liso, né, azul claro, e eu fiz aquela questão da decoração do cenário do Mario através de papel. Então aí eu criei um cenário do Mario interativo com materiais baratos e utilizando toda aquela minha pesquisa da experiência que eu queria trazer e daquilo também que eu queria fugir, que já era muito batido nas decorações do Mario. Que sim, a caixa de interrogação tem toda a decoração, mas ela é sempre um item decorativo. Eu nunca vi ela interativa. Claro, não vou dizer agora que nunca ninguém pensou nisso, porque provavelmente alguém já deve ter pensado também, mas eu nunca tinha visto, então eu quis fazer uma área interativa com aquele ponto de interrogação. Tentar repaginar aquilo que já estava tão batido nas festas. E é aí que você vai colocar isso no desenho. Qual tamanho tem que ter essa caixa? Como que ela vai se encaixar dentro da minha decoração? Onde que ela vai ficar? As moedinhas, como que elas vão ficar nesse cenário? E daí você vai colocando, usa o projeto como uma ferramenta para você poder testar, poder validar todas aquelas tuas ideias que você teve da festa. E tudo entra no desenho com proporção, com escala, para você saber exatamente, né, a medida que eu tinha que fazer aquela caixa saiu do meu planejamento virtual, saiu desse meu desenho. Eu sabia quanto que tinha que ter para ele ficar proporcional ao restante do cenário, das mesas que eu estava alocando, dos outros itens decorativos que eu ia fazer, como eu fiz aquela haste do Mario, né, que ele pula no final da fase. Então, tudo isso tinha que estar proporcional uma coisa à outra. E por isso, o planejamento é fundamental. Mas ele é uma ferramenta para você colocar a tua criatividade para fora. E você validar todas as tuas ideias. E depois desse planejamento feito, você desenhou, a mãe gostou, né, validou, curtiu a tua ideia, você vai colocar isso realmente em produção. Você precisa planejar como que você vai colocar isso em produção. Como que você vai produzir essas moedas? Você mesma vai fazer? Alguém vai fazer para você? Se alguém for fazer, quem vai fazer? Qual que é o prazo de produção que isso precisa? Você tem tempo? Você não tem tempo? E isso tudo que eu tô falando, eu só tô falando da moedinha do teto, hein? Isso tem que acontecer para todos os outros itens. E daí entra um nível de organização que a gente precisa ter para a gente ter credibilidade com a nossa cliente. Porque sim, ela vai ficar em cima, ela vai perguntar como é que tá indo a festa. E você tem que mostrar que você tem aquilo sob controle. E que você sabe que tudo vai dar tempo, tudo tá no momento certo. Porque tem uma coisa muito importante. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Principalmente eu, né, no meu estilo, que eu gosto de fazer muita coisa à mão, eu não consigo, assim, definir a festa, amanhã eu vou fazer tudo isso de produção. Isso não acontece. Eu tenho que planejar. Eu preciso ter um planejamento muito bem estruturado para que se a mãe pergunte assim, você já está produzindo tal coisa? Eu falo, não, mas eu já estou aqui organizada que exatamente no dia em que eu preciso iniciar essa produção, isso vai ser iniciado e vai dar tudo certo. Porque se você deixa de entregar alguma coisa que você se propôs a fazer, você perde a credibilidade. Isso é muito ruim no nosso mercado. Então a organização e o planejamento da execução das tuas tarefas é fundamental. Então você tem que pensar muito bem e com muito carinho como que você faz isso. Eu hoje trabalho com um aplicativo chamado Asana, A-S-A-N-A, em que eu coloco todas as tarefas que eu tenho que executar. E quando eu falo todas, eu já expliquei isso lá no meu Instagram também em vídeos, né, no meu Face e no meu Insta, que é a diferença de projeto e tarefa. Que projeto é, por exemplo, assim, eu preciso fazer as moedinhas do Mario. Mas dentro de fazer essa moedinha do Mario, eu não vou colocar isso lá no meu calendário, na minha agenda, né? Ou no caso, no meu aplicativo.
Porque dentro disso existem várias ações para serem feitas e elas nem sempre precisam acontecer no mesmo dia. Por exemplo, eu preciso projetar essa moeda. Qual o tamanho que ela vai ter? Dentro do meu programa, né? Eu faço sim a moedinha, a parte da lateral, como que eu ia encaixar essa moedinha, abrir e fechar. Eu tive que fazer testes para isso dar certo. Então a primeira coisa é eu projetar essa moeda. Depois eu tenho que fazer teste se vai dar certo, já é uma segunda ação. Depois eu vou colocar ela em produção ou comprar o material para fazer essa moeda. Talvez eu não tenha todo o material necessário em casa. Eu tenho que ir para a rua, numa papelaria, comprar papel para fazer essa impressão, por exemplo. Depois eu tenho que fazer a produção disso. Depois a montagem, talvez. Depois comprar os doces para ir dentro dessas moedas. E depois finalizar a produção colocando fio de nylon. E aqui, gente, ó, eu dei de cabeça, pode ser que esteja ainda faltando tarefa, mas eu não coloco na minha agenda produzir a moedinha. Eu coloco cada uma dessas e eu vejo exatamente que dia que isso vai acontecer. Eu posso começar hoje e só na sexta-feira, por exemplo, né, hoje é numa segunda, só na sexta-feira fazer o próximo passo. Ir na rua comprar a balinha e comprar os materiais, né, que estão aqui nas minhas tarefas, eu posso fazer tudo no mesmo dia, porque eu saio para a rua uma vez só e já faço tudo que eu tenho que fazer na rua. Então aí a gente começa a organizar nossas ações. Então dá uma olhadinha nesse aplicativo, tenta mexer nele e tenta lembrar que você tem que colocar na tua organização não o projeto, que é fazer as moedinhas. Você precisa colocar cada ação que tem dentro desse projeto e organizar elas no teu calendário, porque assim você vai ter muito mais controle de que você está fazendo a coisa certa, na hora certa, que nada vai ser esquecido e você tem segurança para passar, inclusive para sua cliente, a credibilidade que você vai entregar a festa do jeitinho que você planejou e que ela está esperando. E depois que você já planejou tudo isso, você vai executar. Tanto executar antes da festa, nesse sentido de realmente ir na rua, comprar a balinha, comprar os materiais, seguir o teu planejamento de hoje eu tenho que produzir isso, vamos produzir. Ah, surgiu um imprevisto, de como conseguir remanejar esses imprevistos para conseguir executar tudo que tem que ser executado. Além disso, tem execução também no dia da festa. Se você faz a montagem e a desmontagem da festa, você tem que ter um checklist, saber exatamente tudo que você tem que carregar no carro, fazer essa conferência para ver se você não está esquecendo nada, para você não perder viagem, né? Chegou na festa, esqueci tal coisa, tem que voltar a buscar, perde tempo, perde gasolina, perde também a credibilidade do cliente se ele vê isso acontecendo com frequência. Então você tem que ter um planejamento dessa execução antes da festa e durante a festa, né? No dia da montagem e no dia da desmontagem. Essa execução, ela é fundamental você planejar e organizar para você ter essa segurança, essa credibilidade e conseguir entregar tudo aquilo que você planejou tanto, que você pesquisou tanto e se dedicou tanto para fazer. Não vale pecar nesse último ponto, né? Então você tem que ter um processo, sim, para você sempre entregar as festas da melhor forma possível. E assim você consegue criar um processo criativo, né? Lá desde o briefing até a desmontagem, até o pós-evento, que é a pesquisa de satisfação com a sua cliente, e consegue fazer com que essa cliente retorne. Porque um outro ponto que eu falo muito é que a gente muitas vezes gasta tanta energia tentando captar novos clientes, mas não sabe manter aqueles que já são nossos clientes. Então, esses são meus 5 passos do meu processo criativo, que é muito legal você começar a pensar em como implementar na sua empresa. Se você já faz, se você não faz, como que você pode talvez testar isso que eu tô falando, tentar implementar para você conseguir cada vez mais ter um processo que te ajude a otimizar o seu tempo, a padronizar a sua entrega e conseguir deixar aí tua identidade, tua criatividade fluir dentro dos seus projetos, né, dos teus planejamentos das festas. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem o like aqui embaixo, que é super importante para eu saber se esse conteúdo está sendo relevante para vocês. Se ficaram com dúvidas, querem complementar, fazer algum comentário, coloca aqui embaixo que eu vou ler e responder com o maior carinho. E dá uma olhadinha lá também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook.
e nos outros vídeos do canal do YouTube, que eu posto bastante coisa sobre planejamento virtual, sobre organização, na tentativa de auxiliar vocês a organizarem e planejarem melhor as suas festas, a criarem uma identidade de vocês e a colocar isso através dos desenhos e da execução da festa, tá bom? Então, fiquem ligadinhos lá nas redes sociais, espero que também seja um conteúdo que ajude vocês. Beijo e até o próximo vídeo!